Estamos no mundo letrado. Nas ruas, as placas de trânsito, os outdoors, a casa, a televisão, revistas, jornais, computadores e muitos outros. Vivemos a era da informação. A necessidade de comunicação é o que motiva o aprendizado da língua. Alfabetizar é inserir o cidadão neste mundo letrado, onde ele vai conhecer e entender todo o seu processo histórico e, a partir daí, construir sua história, lendo-a, relendo-a e escrevendo-a. Alfabetizar é dar liberdade para que o indivíduo pensante perceba as possibilidades do mundo, onde o sonho é possível realizar e o real é completamente factível. O processo de alfabetizar é apaixonante. Antes de tudo, um ato de amor, coragem e persistência. Pelo simples e talvez o mais gratificante fato de permitir ao ser pensante a liberdade de construção da sua própria história. O Retrato Cultural está no ar. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista com a psicóloga Alessandra Gottuso Seabra Capovilla, falando sobre o método fônico de alfabetização. E dando continuidade ao assunto, as coisas esquentam no debate entre a professora Viviane Galvão, a psicóloga Alessandra Capovilla e o fotógrafo Marcelo Sampaio. Pensando ainda em formação, a ideia de 3 professores da EMF Geralda César Vilardi de Marília despertou nas crianças da 3ª série paixão pela arte da poesia. Os professores Lilian Castilho Lima, Wilson Dantas e Márcia Brito colhem hoje o segundo fruto dessa iniciativa. O P da Poesia está na sua 2ª edição e não vai parar por aí. E fechamos o programa mostrando o trabalho desenvolvido com os funcionários da Fundação Univem. Olá, telespectador do Canal 9. Hoje o programa Retrato Cultural abre um parêntese especial para falarmos sobre educação. Estamos aqui com a Alessandra, a qual agradecemos muito a presença. E a Alessandra, ela é psicóloga, mestre, doutora e pós-doutorada em Psicologia Experimental pelo Instituto de Psicologia da USP, em São Paulo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nosso trabalho tem sido na área de linguagem escrita, incluindo crianças com problemas, como por exemplo a dislexia, e crianças durante a alfabetização regular. Então nós temos desenvolvido procedimentos para identificação dessas dificuldades e para remediação desses problemas de leitura e escrita. Por exemplo, para a criança disléxica, uma das principais dificuldades é a pobre consciência fonológica. Então, a criança não consegue discriminar bem os sons da fala e isso vai acarretar dificuldades na alfabetização. Um dos procedimentos para intervenção nesses casos é o procedimento para desenvolver o processamento fonológico, que é um trabalho de linguagem oral, que posteriormente vai se repercutir na aquisição da linguagem escrita. Alessandra, quando é possível já identificar, porque quanto mais cedo possivelmente tratarmos, mais eficaz e eficiente. Quando é possível, lá na pré-escola, o professor vai dando uma iniciação aí para leitura e escrita, quando é possível já estar identificando esses problemas com a leitura e escrita? Então, a dislexia, na verdade, ela tem um caráter genético e congênito. Então, uma criança, ela já nasce com formação neurológica, com certas características neurológicas que vão, posteriormente, levar às dificuldades na alfabetização. Então, teoricamente, a criança já vem com isso desde o nascimento. E isso vai levar a algumas dificuldades, inclusive na aquisição da linguagem oral. Então, uma criança que posteriormente se tornará disléxica, ela tem a falar mais tarde, a ter um vocabulário rebaixado já aos 2 anos de idade, a ter dificuldades, por exemplo, com rimas, com cantigas, que são normalmente feitas na pré-escola. Ela não prefere, por exemplo, canções com rimas,
que as crianças não disléxicas preferem. Então, são características que, a partir dos 2 anos de idade, nós já poderíamos identificar. O problema é que no Brasil nós ainda não temos parâmetros para avaliar qual seria o desenvolvimento normal de uma criança aos 2, aos 3, aos 4 anos de idade, que nos permitiria detectar se uma criança está com atraso. Então, no momento, nós estamos, em parceria com a Associação Britânica de Dislexia, desenvolvendo estudos científicos para levantar esses padrões normais, o que permitirá ao próprio professor de educação infantil ou aos próprios pais detectarem atrasos na linguagem oral já a partir dos 2 anos de idade. E aí seria possível algumas interferências no sentido de que isso possa estar sendo, como você explicou, remediado. Exato. Nós temos 2 possibilidades. Ou nós remediamos, a remediação é feita após o fracasso da criança na alfabetização, que infelizmente no Brasil ainda é a maioria dos casos. Então, o que acontece? A criança disléxica vai para uma alfabetização regular, em escolas regulares, e começa a apresentar dificuldades. E ela o diagnóstico da dislexia só é feito quando fracassa 2, 3 anos seguidos na alfabetização. Então, nesse caso, nós entramos com uma remediação, que são procedimentos que vão visar ao desenvolvimento da alfabetização, apesar dessa criança já estar atrasada. O ideal, que é feito, por exemplo, em países como Dinamarca, Estados Unidos, França e Inglaterra, é prevenir a dislexia. Então, ao identificar as características muito precocemente, aos 2, aos 3 anos de idade, nós já poderíamos entrar com procedimentos de prevenção. Então, a criança já passaria, por exemplo, meia hora por dia no período escolar a frequentar atividades que vão levar ao desenvolvimento dessas habilidades, que vão prevenir, então, o fracasso ou, pelo menos, minimizar as dificuldades que ela vai enfrentar na alfabetização. Para nós entendermos um pouco melhor, como a dislexia ela é genética, como você colocou, existe forma de detectar isso através de um eletroencefalograma ou de algum procedimento que mostre concretamente, olha, esse problema é aqui no campo da linguagem, aqui no cérebro, ou essa forma de pesquisa ainda não é possível? Então, essas pesquisas de neuroimagem estão muito no início. Não há no cérebro da criança disléxica nenhuma malformação, nenhuma lesão. Então, esses exames mais usuais, como o eletro, a tomografia computadorizada, não vão detectar nenhuma diferença. O que ocorre no cérebro da criança disléxica é um processamento da informação diferenciado. Então, enquanto a pessoa não disléxica usa determinadas áreas para processar a linguagem, a criança disléxica usa outras áreas. Então, isso só seria visualizado em termos de neuroimagem em exames bastante sofisticados, como a ressonância magnética funcional, que ainda não é um procedimento de rotina no Brasil e nem fora do Brasil. É um procedimento muito caro e ainda muito restrito. Então, não há ainda um diagnóstico neurológico da dislexia. O diagnóstico ainda é feito em termos clínicos. Então, uma forma de observarmos a criança para podermos estar detectando seria realmente a fala, como você falou. Então, os pais que percebem que a criança tem alguma dificuldade, uma gagueira severa ou alguma coisa que ocorre aí no campo da linguagem, já pode estar buscando uma ajuda, um profissional. O ideal é que, primeiro, a família tiver algum histórico de dificuldades de aprendizagem, essa já é uma informação importante. E se a criança começar a falar muito tardiamente, ou se ela tiver dificuldades na pronúncia das palavras, por exemplo, para palavras complexas como helicóptero, ela pode falar elóptero. Então, ela pode comer sílabas, comer letras. Então, essas características em idades já um pouco mais avançadas, como 3 anos, 4 anos, isso deve chamar a atenção dos pais. E uma criança que fala poucas palavras e que tem dificuldades para lembrar os nomes de palavras e as instruções que os pais dão. Então, por exemplo, você pede para a criança ir até o quarto buscar o sapato vermelho. A criança esquece parte da instrução que foi dada. Essa também é uma característica comum em crianças que vão vir a apresentar a dislexia. Então, o pai deve estar atento e, usualmente, recorrer a um fonoaudiólogo ou algum profissional, psicopedagogo profissional da área,
para então fazer uma avaliação precoce dessa criança. Um outro aspecto também é o controle motor. A criança tem uma dificuldade na motricidade? Usualmente sim, mas não necessariamente. Então essa é até uma questão que às vezes pode confundir, porque a dislexia ela não tem relação direta com o distúrbio motor, mas em uma frequência bastante alta, esses dois distúrbios vêm associados. Então é normal a criança disléxica ter alguns problemas sim de motricidade grossa e fina. É comum, por exemplo, a criança disléxica ter uma letra feia, né, na linguagem popular, ter uma caligrafia não ideal para a idade dela, e isso pode chamar também atenção, pode ser um sinal que ao qual os pais devem estar atentos para promover uma identificação da dislexia. O que ocorre, então, a nível da escola pública, onde o professor tem muitas dificuldades, né, para superar, inclusive com as classes superlotadas, né, as crianças que muitas vezes não têm ajuda em casa para as tarefas escolares. Quando o professor detectar, além do encaminhamento, o que ele pode estar fazendo para ajudar a criança na sala de aula? O professor pode fazer muito, na verdade o professor é quem mais pode ajudar essa criança, porque uma vez que a dislexia tem uma característica genética, não há muito como trabalhar em termos neurológicos. O cérebro dela funciona daquela forma e não há nada que o médico, que o neurologista possam fazer. Quem pode fazer é o professor, porque uma vez que o cérebro da criança tem dificuldades com certas tarefas, o professor vai ter que ajudar essa criança a desenvolver as habilidades que ela precisa para se alfabetizar. Então, uma das formas de ajudar essa criança é dando a ela métodos de alfabetização que sejam indicados para a dislexia. E aí a gente entra numa outra questão, que é a metodologia da alfabetização. Então, as associações internacionais de dislexia recomendam fortemente que o método de alfabetização vise o desenvolvimento do processamento fonológico, que é a principal dificuldade da criança disléxica. E isso é feito, por exemplo, nos métodos fônicos, em que o professor oferece à criança instruções explícitas, sistemáticas, sobre a relação entre o código fonológico, quer dizer, a fala, e o código grafêmico, ou seja, o alfabeto. Então, a criança ela é ajudada porque o professor vai dar essa instrução de uma forma bastante sistemática. Então, a criança disléxica que teria uma dificuldade em fazer isso sozinha pode se beneficiar grandemente dos métodos fônicos de alfabetização. E o procedimento para o método é começando pelas vogais, aí aprendendo o som das vogais, aí vai incluindo lentamente as consoantes. Onde existe, além da obra que você tanto contribui, né, com a sua obra, onde mais os professores podem buscar ajuda? Há várias obras já no Brasil que tratam sobre o método fônico. Nós temos, por exemplo, a Heloísa Meirelles, do Rio de Janeiro, a Renata Jardim, de São Paulo. Também há várias obras, eu posso deixar com você depois a relação dos nomes dos livros, que têm um trabalho com o método fônico, tanto para fonoaudiólogos como para professores. O professor pode buscar literatura sobre o método fônico, então, e adaptar a sua alfabetização, né, as suas aulas, para visar o desenvolvimento dessas habilidades. Então, como você disse, há no método fônico uma introdução gradual do alfabeto. Então, nós começamos pelas vogais e vamos apresentando as consoantes sempre uma por uma e com um grau de dificuldade fonológico. Então, não é pela ordem do alfabeto, mas é pela facilidade de pronúncia desses fonemas por parte da criança. Então, há uma ordem bastante sistemática e a gradação dessa ordem vai permitir com que a criança tenha experiência de sucesso. Porque o problema de apresentar um texto de uma forma global para a criança disléxica é que ela tem uma dificuldade ainda maior do que as outras crianças. Então, ela vai se sentir numa situação muito mais difícil do que para as outras. Ela não vai conseguir abstrair as relações entre letra e som como as outras crianças vão fazer. Então, a gradação é essencial para o sucesso da alfabetização da criança disléxica.
E outra coisa que a gente ouve falar, professora Alessandra, é que para a criança disléxica ou até para quem conseguiu já chegar na universidade, porque a pessoa acaba chegando, né? Ela vai tropeçando, porque a dislexia, ela agora existe essa luz, né, nos estudos sobre a dislexia, da qual você é uma das precursoras e uma grande contribuidora. Mas as pessoas que chegaram até a universidade, algumas literaturas que a gente encontrou orientam para que o professor aplique, por exemplo, uma prova oral, né, para que a pessoa, realmente é esse o caminho. Sim, em alguns países, inclusive, isso já é lei. A criança, uma vez diagnosticada como disléxica, ela tem direito a realizar todas as avaliações oralmente. Porque a criança domina o conteúdo, ela sabe responder às questões. O grande problema dela é ler a pergunta, que é feita por escrito, ou responder também por escrito. Se essa pergunta fosse feita oralmente, ela se sairia muito bem, porque o domínio do conteúdo está intacto. Então, alguns países já dão esse direito à criança disléxica, que não é o caso do Brasil ainda. Mas nós sugerimos que a escola faça, no mínimo, uma média entre a avaliação oral e a avaliação escrita, no caso da criança disléxica, para que ela não tenha uma situação de inferioridade de condições em relação às crianças não disléxicas. Professora Alessandra, nós gostaríamos de agradecer imensamente. Nós sabemos as dificuldades, nós vivemos esse problema, inclusive, né, com a nossa filha, a Júlia, que tem a dislexia. Nós buscamos ajuda, nós podemos orientar também aqui em Marília a clínica de fonoaudiologia da Unesp, Exato. que também foi quem realmente tratou o problema e houve um avanço fantástico, né? Nós sabemos que a criança disléxica, você poderia até dizer melhor, ela vai avançar, mas os pais têm que ter essa consciência, que o avanço vai ser no ritmo da criança, que deve ser respeitado, né? Exato. E para os pais que vivem numa sociedade competitiva, que a cada prova, a cada avaliação, cria-se assim, uma ansiedade, a criança fica ansiosa e tal. Nós sabemos que é difícil e tem que ser realmente enfrentado o problema e tratado, né? Exato. Então, eu gostaria de uma recomendação sua também aí para os pais, né, que vivem essas dificuldades, para os professores, né? Nossa principal recomendação é que os pais e os professores estejam atentos e se posicionem do lado da criança, porque muitas vezes a criança não entende o que está acontecendo com ela, é uma criança que é muito inteligente, que se dá bem em tudo e de repente começa a apresentar dificuldades para ler e escrever, quando ela entra na série da alfabetização. Então a criança se sente muito confusa por não entender por que ela não consegue quando todos os outros colegas conseguem. Então, os pais devem estar atentos, sempre lembrando que não é uma questão de falta de atenção, não é uma questão de não gostar da matéria, mas preguiça. é realmente não é preguiça e os professores também devem estar muito atentos. É um problema realmente neurológico. A criança tem um cérebro que funciona de uma forma diferente. Então, eles devem se colocar ao lado da criança e ajudá-la, lembrando, claro, que ela vai ter um ritmo diferente. A criança tende a apresentar uma dificuldade em leitura e escrita pelo resto da vida. Então, mesmo que ela tenha um nível de proficiência normal, ela normalmente tem uma leitura mais lenta e os pais e os professores devem considerar essas características na hora de fazer uma avaliação dessa criança. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Foi uma contribuição maravilhosa que você trouxe para o nosso programa e gostaríamos de convidar para mais vezes. E agora nós iremos abrir um debate, onde participará a professora Viviane de Souza Galvão, também o professor Marcelo Sampaio, onde estaremos falando também de outros aspectos da alfabetização, da aquisição da leitura e da escrita, das habilidades da leitura e da escrita. Eu que agradeço, Ilse. Obrigada. E o programa Retrato Cultural retorna agora tratando do tema educação. Você acabou de assistir uma entrevista com a psicóloga Alessandra Gottuso Seabra Capovilla, onde abordamos o tema dislexia e também o método fônico para a alfabetização. Agora, nós retornamos ao assunto educação com a professora Viviane Galvão, com o professor Marcelo Sampaio e também com a professora Alessandra Capovilla, que também vai estar expandindo o nosso tema educação. Olha, Ilse, eu acho que a importância da leitura escrita é fundamental.
o ser humano ele se relaciona com o mundo através da escrita, né, e da fala, e também dos gestos. Então, toda linguagem faz parte do processo de desenvolvimento humano. Esse processo ele é bastante complexo, envolve vários fatores, né? Além da aquisição de códigos, também a questão das representações, que o Marcelo vai poder falar melhor, né? A questão da relação mesmo humana, no dia a dia de vida, em casa, com a família, com o professor, aspectos afetivos, que a Alessandra pode falar até melhor como psicóloga. Então, é claro que o desenvolvimento da linguagem faz parte hoje do processo de aprendizagem e o processo de educação. E a linguagem escrita, ela é fundamental porque o mundo está organizado tradicionalmente pela escrita. Então, a criança é a primeira forma da criança se relacionar com esse mundo mais formal, esse mundo adulto, né, que se relaciona através da escrita. Marcelo Sampaio é professor e sociólogo. Poderia, Marcelo, nos falar sobre as representações sociais e a importância delas no processo de aprendizado? Olha, Ilza, não dá para se pensar educação, se pensar alfabetização, né, dentro da educação, sem ter atenção com as representações sociais, né? E como é que o sociólogo entende isso, né? As representações sociais são o fundamento das relações humanas, né? Aliás, a sociedade ela é o que é, né? Nós nos diferenciamos dos outros animais porque nós produzimos representações sociais, né? E o que seriam essas representações? Seriam maneiras de ser, sentir, agir, pensar, né? E está aí dentro a ciência, está aí dentro os costumes, está aí a música, a arte, etc. Seriam as maneiras como os seres humanos em sociedade se entendem e entendem o mundo e produzem o seu mundo, a sua cara, né, a sua semelhança, né? Então, não tem como fugir disso, né? Mas eu, como sociólogo, eu acho que eu poderia dar minha ajuda, minha participação, falando da questão de como se insere a problemática política nisso, né? Quando os seres humanos produzem representações sociais, eles não estão em relações harmônicas, eles estão em relações conflituosas. A sociedade não é um todo articulado, progressivo e harmônico. Toda e qualquer sociedade histórica, etc., ela é um meio conflituoso, ela é um meio de luta, dialético, competitivo, né? Então, as representações sociais são produzidas dentro desse embate entre as pessoas, né? E aí tem a questão das classes sociais, etc., que acho importante a gente lembrar. Então, não há processo educativo, não há como abordar as representações sociais sem se preocupar em como vai ser essa relação entre as pessoas, né? Até que ponto essa relação entre as pessoas também é uma relação de poder, não só pedagógica. A relação pedagógica é uma relação de poder, né? Então, quando a gente se preocupa com as representações sociais, a gente tem que se preocupar também com que tipo de política, que tipo de relação de poder vai se concretizar, né, quando você utiliza em métodos educativos ou mesmo em processos educacionais, né, princípios, valores, né? Quando você usa princípios, valores que estruturam o conhecimento, você também está utilizando ferramentas de relações de poder, né? Então, que tipo de alfabetização você quer fazer? É aquela que torna a criança autônoma? É aquela que vai aprisionar a criança em relações de poder? Ela vai ser uma criança dependente do educador, né? Que tipo de sociedade a gente quer produzir com isso, né? Com os métodos educacionais? Eu acho que, se eu estou dando uma contribuição, eu acho que a grande preocupação não teria ser só com a eficiência do método, né? Claro, você alfabetiza, você educa, a criança entra na escola e sai diferente, né, em termos de letramento, etc. Mas, em termos de cidadão, né, que tipo de cidadão se produziu? Ele é um leitor muito bom, ele produz um texto, mas como é que ele lê o mundo? Será que esse método em que ele foi alfabetizado trouxe problemas com relação à maneira como ele lê o mundo de maneira autônoma ou não, né? Eu acho que esse tipo de preocupação tem que estar presente dentro dessa problemática, e não só a preocupação dos fins justificam os meios. Quer dizer, a eficiência do método está só na questão de se o sujeito sai analfabeto, entra analfabeto e sai alfabetizado. Quer dizer, mas que alfabetizado é esse? Que cidadão é esse, né? Eu gosto de lembrar sempre do Paulo Freire, né? Ele uniu essas duas preocupações, né? A eficiência e a formação do cidadão mais integral, né? Não só a formação escolar, mas a formação para o mundo. Acho que ficou claro, né?
Então, eu acho que o sociólogo acaba tendo essas preocupações, né? E eu ponho essas questões para a gente discutir aqui na roda, tá bom? Alessandra, como psicóloga, você poderia nos dizer a importância da afetividade no processo de aprendizagem? Sim, Wilza, a afetividade ela é fundamental para qualquer atividade humana, incluindo aí a aquisição da linguagem escrita. Uma criança que tenha problemas já afetivos prévios à série da alfabetização, com certeza vai apresentar dificuldades, porque razão e emoção estão sempre unidas e uma afeta a outra. Então, é fundamental que essa criança esteja sendo trabalhada em todo o processo educacional no seu lado afetivo. E é importante também ver o outro lado da moeda. A aquisição da linguagem escrita, uma vez que é tida como necessária já na nossa sociedade, como a professora Viviane já colocou, a falha nessa aquisição provoca problemas sérios na criança. Então, retomando o caso, por exemplo, da criança disléxica, ao enfrentar dificuldades e ao não conseguir se alfabetizar, ela pode ter problemas, por exemplo, como uma baixa autoestima, que podem repercutir em todas as outras áreas da sua vida. Então, os relacionamentos familiares, relacionamentos dentro da própria escola, fora da escola, e a visão que ela tem dela mesma como uma criança incapaz. Então, é fundamental que esse processo todo seja visto também por esse lado afetivo e que nós estejamos preocupados com o desenvolvimento geral da criança. E lembrando que a alfabetização ela vai promover o desenvolvimento emocional dessa criança ao dar a ela a consciência de que ela é capaz, de que ela pode sim aprender a ler e escrever. Nós vimos através das falas da professora Viviane, do professor Marcelo e da professora e psicóloga Alessandra a complexidade do processo de aprendizagem, porque ele envolve a questão afetiva, a questão das políticas públicas, a questão também da formação de professores. Professora Viviane, e aí a gente deixa o debate em aberto, o professor, ele recebe orientação na sua formação para entender toda essa complexidade que envolve o processo de aprendizagem? Que bom que você fez essa pergunta, porque essa tem sido a minha angústia e também objeto das minhas investigações. Eu acho que o grande problema tem sido o afastamento da ciência em relação à sociedade. E prova disso é a falta de formação científica dos professores. Os professores são os profissionais que devem fazer a transposição didática, né, da ciência para a sala de aula. São os profissionais que lidam diretamente com o problema da construção da linguagem, com o problema da aprendizagem, com o problema da formação de cidadãos. Então, a grande questão, do meu ponto de vista, é essa, como formar um professor, né, que possa fazer, de fato, essa transposição didática da ciência para a sala de aula. A ciência tem importância no mundo contemporâneo, cada vez mais o mundo é organizado pela ciência e pela tecnologia, e essa defasagem, né, na questão da transposição didática, só impede o acesso das pessoas no processo produtivo e o exercício da cidadania. Então, formar bons cidadãos, com capacidades de exercer cidadania, envolve formar cientificamente os cidadãos. Mas, para isso, os professores, que são os profissionais que vão fazer essa transposição, né, didática da ciência na sala de aula, devem também ser bem formados. Esse é o grande desafio do país, né? Temos excelentes cientistas, o conhecimento científico é produzido em velocidade de luz, né? As metodologias vêm sendo testadas, né? Tem como se mostrar a eficiência dos métodos, mas ainda não temos a eficiência na transposição didática desses resultados de pesquisas. Prova é os resultados que estão sendo publicados nos exames internacionais e que mostram que crianças de 8ª série não têm compreensão mínima de leitura. Então, eu acho que é preciso pensar na questão da alfabetização de uma maneira bastante ampla, a alfabetização, como disse o Marcelo, como leitura de mundo, né? Porque, senão, não será possível exercer cidadania, né? Mas eu acho que a Alessandra e o Marcelo podem falar melhor sobre isso. Posso? Bom, eu poderia dizer o seguinte, a grande preocupação que eu tenho é para que serve a ciência, né? A ciência não tem um valor em si, né?
ela, como todo produto social, está aí para melhorar as condições de vida das pessoas, né? Para democratizar as relações sociais, né? E, às vezes, eu percebo assim, que a ciência produz material para isso, só que a socialização disso, como você disse, né? Ela é problemática, né? E eu acho que um dos problemas que eu vejo nessa socialização é esse distanciamento mesmo entre ciência e o profissional que está na sala de aula, que vai socializar isso. E esse distanciamento provoca um desconhecimento, um estranhamento entre o professor e a ciência, que deveria ser o contrário, deveria ser uma simpatia, né? Uma irmandade, assim, né? E eu acho que isso passa um pouco pela questão da organização mesmo, de como se entende a socialização do conhecimento. Ela deve ser democrática. E, para ela ser democrática, ela não deve vir de cima para baixo, ela não deve ter uma seta de um ponto para o outro só, deve ser dialógica, né? Com relação ciência, professor e sala de aula. Porque cada sala de aula é um ambiente específico, particular. Cada aluno é um aluno específico, particular. Então, às vezes, vêm os métodos, ou mesmo os últimos saberes da ciência, vamos dizer assim, né? E eles descer goela abaixo, né? Eu estou utilizando um palavreado dos professores, a gente conversa, fala, desce de goela abaixo. Então, fica sem significado, fica pobre. Então, causa uma relação ruim do professor com a ciência, aqueles cursos de formação que, às vezes, são chatos, né? E, às vezes, a questão seria como produzir saber dentro da sala de aula, né, utilizando a ferramenta da ciência, mas fazendo fazendo uma relação dialógica. Quer dizer, o ideal seria produzir material, cada sala de aula tem um material didático próprio da sala de aula, né, adequado à clientela, né. Eu acho que a indústria do material didático é terrível, ela mata com isso, né, lucra para as editoras, mas fica aquela relação meio de cima para baixo, né. Marcelo, você acredita que os recursos que trazem as novas tecnologias, aí com novos suportes para toda essa informação, eles podem contribuir ou estão efetivamente contribuindo para o aprendizado? Olha, voltando ao que eu estava dizendo antes, né, tanto a ciência como a tecnologia, elas não podem ter um valor em si, elas têm que ter um valor agregado a valores sociais que são maiores do que o próprio valor da ciência, ela sozinha, que é melhorar as condições de vida, democratizar a informação, transformar a sociedade para um rumo mais interessante para todos, né? E eu acho assim, quer dizer, as tecnologias, a informática, a própria TV, a educação à distância, são recursos novos que merecem atenção, merecem o nosso carinho, né? E também merecem a nossa aplicação, mas, acima de tudo, a apreensão crítica, a discussão crítica disso, né? Para que a gente não torne o professor um repetidor, essa é a grande questão, né? O professor, às vezes, ele não se torna um investigador por conta às vezes, essas novas tecnologias, elas vêm e acabam embotando a questão, né, do professor como um investigador, né? O próprio livro didático, né, acaba transformando ele, né, num repetidor, quer dizer, aquele que vira um papagaio mesmo, né? Ele acaba repetindo, mas não se torna um profissional que produz ciência, produz saber. Ele só repete o saber, e nem discute o saber que ele repete, né? Então, eu acho que uma das questões que a gente pode levar em conta é qual é a maneira de você transformar, ou começar a transformar os professores em investigadores, né? E como que isso aproxima a ciência da sala de aula e a sala de aula da ciência. Quer dizer, como que tornar o professor investigador faz a ciência ser uma ferramenta hábil para transformar a visão do mundo, dos alunos, né? O que a Viviane acha disso? E depois eu gostaria de saber a opinião da colega. Olha, Marcelo, você, mais uma vez, tocou num ponto chave, né, do meu ponto de vista. A questão até das políticas públicas, né, de como formar os professores, né, e se vale a pena investir na formação continuada e como é que essa formação continuada deve acontecer. O que a gente tem, né, assistido é a produção, por exemplo, de livros didáticos por pessoas que sequer investigam. As apostilas são muito amostra disso, né? Aqui em Marília nós temos vários sistemas de ensino, que são o ângulo, o POC, né, o objetivo, o Pitágoras. Agora eu pergunto, que sistemas de ensino são esses? Que métodos de ensino são esses?
Esse tipo de material é muito diferente desse material que a Alessandra está apresentando hoje para nós. Esse material didático que ela trouxe é fruto da investigação científica, né? Então, é um material que tem fundamentação muito diferente desses que a gente assiste aí. Eu vejo com muita tristeza a adoção, né, das escolas privadas em Marília, a apostilas, a métodos de ensino que não têm, de fato, um significado para o próprio professor que ensina, né? Todos eles usam as mesmas apostilas durante anos e sequer têm essa oportunidade de estar refletindo sobre o uso dessas mesmas apostilas, né? Não são eles que produzem, não são eles que reformulam, são eles que simplesmente reproduzem. Então, como formar cidadãos críticos dessa maneira, através da reprodução pura e simples do conhecimento? Então, eu acho que a Alessandra trouxe hoje aqui um exemplo que é bastante significativo para mim, que é possível o próprio investigador divulgar o seu trabalho. O propósito da Estação Cultura é difusão de conhecimento, sobretudo conhecimentos científicos, porque eu entendo que isso falta, né? Essa lacuna, ela só será preenchida na medida, e essa realidade de transposição didática, né, reprodutivista, ela será modificada na medida em que os investigadores, os cientistas, assumirem o papel da socialização do conhecimento que eles próprios produzem. E você deu um exemplo disso, e eu a parabenizo, eu estou muito contente de ter tido essa oportunidade que você trouxe, mais uma vez, Ilza, para a Estação Cultura. Eu acredito nisso, e eu acho que você poderia ampliar um pouco essa sua experiência, porque eu sei que você percorre aí o mundo, falando do seu trabalho, né? Falando da importância do seu trabalho, e eu acho que isso abre uma nova janela. Agradeço as palavras da Viviane e concordo plenamente com vocês quando vocês se referem à necessidade do professor, em sala de aula, produzir ciência, né? E essa é, inclusive, uma prática do nosso grupo de pesquisa. Nós, em todas as pesquisas, engajamos os próprios professores na produção do conhecimento e no desenvolvimento, na condução da pesquisa. Então, por exemplo, esse livro que a Ilza mostrou, Alfabetização Método Fônico, ele é fruto do trabalho dos próprios professores que, juntamente com nós, psicólogos e pesquisadores, desenvolveram as atividades do método fônico, essa adaptação do método fônico, verificaram a sua eficácia na aplicação em sala de aula, avaliaram as crianças antes e após a aplicação dessas atividades, chegaram às determinadas conclusões que estão aqui demonstradas. Então, um professor engajado na pesquisa e ele próprio dizendo se o método funciona ou não, porque somos nós, pesquisadores, que temos que dizer, mas é o professor que tem que fazer essa avaliação. Então, nossa tradição é essa, oferecer ao professor o instrumento tanto de avaliação quanto de intervenção, para que ele nos diga quão eficaz é o método, e aí, claro, por exemplo, os professores, eles são coautores do livro, porque ninguém melhor do que eles pode dizer sobre a eficácia de um método de alfabetização, né? E eles têm, então, nas mãos tanto os instrumentos de avaliação que eles podem usar, e aí sim verificar criticamente se as crianças precisam de um ou de outro método, e quanto elas se beneficiam desses métodos, avaliar a sua própria atuação em sala de aula. Então, a avaliação não é das crianças, mas a avaliação é dele próprio. Então, ele criticamente se avaliando o método, e aí podendo optar criticamente por um ou outro, com base não somente no seu bom senso, na sua experiência, mas com base em instrumentos científicos, objetivos e precisos. Então, é fundamental, e o nosso grupo tem feito isso, e é muito bom, e a nossa pretensão é essa, divulgar o conhecimento e dar esse conhecimento para o professor poder usar em sala de aula. É interessante o que está sendo colocado, né? A grande questão é como a gente alfabetiza, né? Como a gente torna este processo um processo de formação de cidadãos, né? E aí, em cima disso, como que a gente resolve o nosso problema particular, o brasileiro, que não faz nenhuma coisa e nem outra, pelo menos na sua grande maioria, né? Na maioria dos casos, né? A professora, nosso colega, colocou uma coisa interessante, né? A formação de professores tem que estar ligado com grupos de estudo interdisciplinares, né? Bom, eu acho que dá para a gente fazer um fechamento, né? Eu só queria dar mais uma palhinha rapidinha, né? Só para dar uma fechada na discussão.
ficou claro aqui, né, na mesa, agora no finalzinho, que as relações escola-contexto são relações complicadas e é um problema, deve ser encarado como um problema, né? A escola é fruto do contexto e ajuda a reproduzir um contexto ou transformar esse contexto, né? Então, é interessante a gente, como o nosso colega disse aqui em off, né, que o método não pode ser entendido como técnica, né, sim como um método mesmo, como fazendo parte de um sistema intelectual mais geral, mais do contexto, não só da escola e também não só da ciência, né? Eu acho que as preocupações com o método têm que passar, ir além das preocupações apenas científicas, de eficiência, de conseguir resolver os problemas, né, específicos onde ele atua, onde o método é aplicado, né? E eu acho que ficou claro também que é muito saudável e muito necessário, quer dizer, o diálogo entre profissionais de várias áreas para encarar um tema tão, né, desculpe o vocabulário chulo, tão cabeludo como é a questão da alfabetização e da alfabetização para a cidadania, né? Então, o que eu deixo aqui é que eu estou muito feliz de estar aqui, né, conversando com profissionais de alto gabarito, né? Confesso que eu aprendi algumas coisas aqui, a gente está sempre aprendendo, né? Eu gostaria de ouvir, então, as minhas duas colegas nas suas palavras finais. Certamente foi uma experiência muito rica, Marcelo. Aprendi muito também e é fundamental essa troca, esse diálogo num assunto que, a princípio, pode ser tão restrito como método de alfabetização, mas a gente vê aqui que, na verdade, ele está inserido num contexto muito maior, tem repercussões muito grandes para outras áreas da vida da criança. Então, é uma questão fundamental que tem, sim, que ser estudada cientificamente por profissionais de diversas áreas, numa abordagem interdisciplinar. E a nossa intenção é essa, continuar desenvolvendo as pesquisas, os diálogos, para, acima de tudo, beneficiar a nossa criança, que está aí, algumas com, outras sem dificuldades específicas, mas que precisam entrar nesse mundo letrado, que é a nossa sociedade moderna. Então, eu quero agradecer ao prazer, a possibilidade, né, de estar aqui com vocês, compartilhando essas ideias. Alessandra, eu quero dizer que você é sempre muito bem-vinda, e eu estendo esse convite, agradeço a Wilza, né, por mais essa oportunidade. A proposta, eu já disse, a proposta da Estação Cultura é essa mesmo, é nisso que eu aposto, e eu acho que essa questão da ciência e da sociedade, ela precisa ser debatida fora também dos espaços acadêmicos, né? E a Estação Cultura está aqui para isso, né? Muito obrigada a vocês. Pensando ainda em formação, a ideia da MF Geralda César Vilade de Marília despertou nas crianças da terceira série a paixão pela arte da poesia. Os professores Lilian Castilho Lima, Adilson Dantas e Márcia Brito colhem hoje o segundo fruto dessa iniciativa. O P da Poesia está na sua segunda edição e não vai parar por aí. Lilian, em que momento vocês sentiram que precisava ser feito alguma coisa diferente? Todo começo de ano a gente se reúne por séries e nós, da terceira série, nós sempre procuramos trabalhar em equipe. E nós três sentados para ver o que nós poderíamos fazer de diferente, nós vimos que a poesia estava sendo deixada um pouco de lado e que só estava sendo trabalhada em datas comemorativas. E nós tivemos a ideia de passar isso para as crianças de uma forma mais aprofundada. Então nós começamos com a leitura das poesias, fizemos o projeto, tudo. Pensamos no que poderia ser feito para fechar o projeto, decidimos pelo livro. E aí nós começamos com leituras na sala, depois nós começamos a destrinchar as poesias, interpretá-las, né? E fazer os registros nos caderninhos que eles tinham das poesias que nós íamos lendo e trabalhando. Com o tempo eles foram, eles mesmos produzindo as poesias deles, para que eles conseguissem colocar no papel os sentimentos deles e brincar com as palavras como nós propusemos para eles, né? E foi uma coisa assim muito boa, eles gostaram bastante, se desenvolveram assim muito na oralidade, na escrita, questão gramatical, tudo. Professora Adilson, foi difícil prender a atenção da terceira série? Olha, a molecada nessa faixa etária já está bastante agitada, com a cabeça voltada para um monte de coisas, né? O estímulo visual, televisão, essa coisa toda. Mas a partir do momento que eles começaram a perceber na poesia formas de soltar a imaginação, a coisa foi ficando mais fácil. Com o acostumar a ouvir, a escrever poesias, tudo que eles viam queriam transformar em poesia.
né? Então, no final do trabalho, até na hora da edição do livro, nós tivemos até um pouco de dificuldade para selecionar os poemas. Contamos com a ajuda deles mesmos, porque dado o grande número de textos que a gente tinha em mãos, né? Por conta de como nós conseguimos prender a atenção deles. Não foi difícil, mas foi um caminho que a gente teve que trilhar. Eles tiveram que ser educados para ouvir o texto poético, para aprender a poesia, perceber esse texto como alguma coisa que dava para brincar realmente. Vocês estão completo aí em estudo, né? Esse aí é de cunho particular, pessoal, né? Nós, como trabalhamos com a terceira série já e percebemos a partir daí que o tema da terceira série é o município. Então, uma iniciativa particular nossa, preocupados também com a história do município em geral e fora da escola, queremos tentar resgatar pelo menos a história do centro histórico da cidade. E esse projeto nosso, a ideia é que ele se transforme num site de visitação, que esse passeio pelo centro histórico possa ser virtual também, capacitar pessoas, orientar pessoas a fazer um passeio pelo centro histórico e resgatar a história dos prédios, das ruas, da cidade, fazendo isso num vídeo também, né? Então essa é a ideia, o projeto está praticamente escrito, a gente está querendo buscar parceiros, né, para concretizar essa ideia, que eu acho que é uma coisa que a cidade está precisando, as pessoas estão precisando disso. O livro já está na segunda edição, né? Quem quiser ter acesso, como pode fazer, professor? Então, o livro não foi feito com a ideia de comercializar, então cada criança recebeu o seu exemplar. A biblioteca da escola, que é a MF Geralda César Vilardi, que fica lá no bairro Teruel, tem disponível esses livros. E as outras MFs também receberam, cada uma recebeu o livro. E no núcleo de ensino na Unesp, a semana que vem já vai estar disponível lá no núcleo de ensino esse material para ser consultado pelas pessoas, já que lá é um polo disseminador de todas as propostas pedagógicas também. E esse trabalho tem continuidade? Esse trabalho a gente espera que não morra, que daqui a 50 anos as crianças possam levar seus filhos e netos, os seus livros lá editados. É um projeto para a terceira série, então todo ano a terceira série vai estar editando um livro de poemas. Certo, obrigada. A água é vida. Vida não se desperdiça. Devemos fechar as torneiras, acabar com o desperdício para que não sumam rios e cachoeiras. Todos temos que ajudar a economizar e não poluir, não jogar nos rios latas e sujeiras, para ter água a vida inteira. A água que usamos passa por vários tratamentos, demora bastante até chegar ao encanamento. A água poluída demora mais ainda, porque quem limpa é a natureza. Ver os rios poluídos é uma tristeza. Vamos cuidar da água e assim cuidar da vida. Leonardo Almeida Bonato Correia. A Lília está auxiliando na exposição que está acontecendo no Espaço Cultural da Univem. Lília, o que é este projeto social que a Univem está desenvolvendo? É um projeto que já se iniciou há alguns anos, que começou de uma maneira bem simples. Ele foi idealizado pela Neuza Macedo Soares, que é a esposa do nosso reitor, hoje o Dr. Luiz Carlos Macedo Soares. E ela tinha muita vontade de estar unindo os funcionários num espaço para trocas de ideias, para que eles tivessem um melhor convívio. Até que numa exposição de uma pessoa vinda de fora, surgiu a ideia de que seria interessante trazer o trabalho que essa pessoa fazia para os nossos funcionários, que é a professora Ruth Correia, e ela topou de imediato trabalhar conosco com tapeçaria. Então, nós nem tínhamos espaço naquela época e o trabalho começou num barracão, onde era um depósito, na verdade,
E com sucatas, a nossa oficina foi construindo os teares e as pessoas foram se interessando e foram se chegando. Enfim, começaram os trabalhos e até se sofisticar com o tempo, né? Porque todo mundo sabia fazer trabalho só de carreirinha, de pontinhos mais simples. E hoje, né, depois desse tempo todo, de alguns anos, a gente já tem uma diversidade grande de tapetes, de diversos pontos, de bolsas. E no final de cada ano a gente vende o trabalho que foi confeccionado principalmente pelos funcionários durante o ano todo. Agora, uma coisa bem interessante também é que as pessoas da comunidade se interessaram por esse trabalho, né? As pessoas foram falando umas para as outras e outras entidades se interessaram e vieram conhecer o projeto. E a Fundação abriu as portas para que essas pessoas aprendessem conosco, né, com a professora Ruth, e levassem para suas comunidades. Então, a gente tem diversas pessoas já passaram por aqui, até de Paraguaçu Paulista, algumas de Marília, e elas já montaram oficinas nos lugares onde elas trabalham. E é o que vocês denominam agentes multiplicadores. Os agentes multiplicadores. Se vocês quiserem, por exemplo, eu posso denominar a PAI de Marília, é um agente multiplicador, a PAI de Paulista, o Hospital de Clínicas também tem uma oficina terapêutica, a Sandra Villani, que veio fazer aulas aqui para estar levando o trabalho lá para o pessoal. Tem o do Hospital Espírita, a Comama, o Centro Espírita João de Camargo, o Centro Espírita Allan Kardec, a Sociedade de Menores Caibar Schutel, a Associação de Senhoras Espíritas de Marília, o Grupo Marilhense de Apoio ao Doente de Câncer, o Grupo de Apoio ao Acompanhante do Doente de Câncer. Então, todas essas entidades já vieram, aprenderam e, inclusive, participaram da nossa exposição com a venda de trabalhos. Então, isso é interessante. Além de ser uma terapia para o doente deles, né, para as pessoas necessitadas, eles também já começam a arrecadar algum dinheiro. E a exposição vai até quando? Vai até o final do mês de janeiro. Mas a nossa oficina está sempre aberta. Quem quiser conhecê-la, se tiver algum agente multiplicador de alguma outra entidade que não soube até agora, que não teve oportunidade de ter o contato, se quiser vir, pode nos procurar, ou eu, a Neuza, a professora Ruth, conhecer a nossa oficina, ver como é que funciona e agendar umas aulas. Tá? As portas da Fundação estão abertas. Muito obrigada, Lília, pela participação. Confira a nossa agenda. Em comemoração ao Dia do Carteiro, que é domingo, dia 25 de janeiro, na segunda-feira, 26, dando início ao projeto Pro Povo, o grupo de teatro Bala na Agulha, com os atores Elândio Ferreira, Lília Miranda e Elvis Alves, estarão apresentando gratuitamente uma peça de frente ao correio.